Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos estudando a palavra de Deus que está em João 13, 26, aonde Jesus estava sentado na mesa com os discípulos. Ali estava num período de comunhão, porque a mesa, irmãos, a mesa cura. A mesa liberta, a mesa transforma. E várias passagens da Bíblia, Jesus sempre estava na mesa com os discípulos. Quando ele ia ter qualquer conserto, revelar qualquer coisa, ele estava sentado na mesa. E aqui em João 13, 26 também não foi diferente. Ele estava ali revelando quem seria o seu traidor. Então diz assim, em 13, 26 de João. E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. O que seria isso, molhar o pão no prato e dar para alguém? Isso é um costume judaico, onde é feito muitas vezes entre amigos, para liberar um perdão, para renovar uma aliança de amizade. E aqui, Jesus fez isso com o Judas, para mostrar a Judas, olha Judas, você vai me trair, porém eu já te perdoo, meu amigo. Eu libero o meu perdão para você. Então esse ato de molhar o pão no prato e entregar a Judas, Jesus, como ele era amor, como ele era bondade, era o próprio Deus na terra. Ele estava liberando o perdão para Judas mesmo antes de acontecer a traição. Então, depois disso, começou então a acontecer que o inimigo entrou em Judas. Judas então foi ali fazer o ato, deu um beijo no rosto de Jesus e entregou Jesus para os adversários, para o inimigo. Então ali, quando Judas caiu em si do que ele tinha feito, ele se sentiu culpado. E a culpa fez com que Judas tirasse a própria vida. E hoje, Deus quer falar com pessoas que se sentem culpado ou culpada. Muitas vezes é necessário que a gente se perdoe. A gente se perdoar é libertador. Porque quando a gente se arrepende e confessa o pecado, porque a Bíblia diz, se confessarem os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. Então, quando a gente confessa o nosso pecado e se arrepende, nesse momento você está recebendo aquele pão molhado no prato, Jesus está te dando também. Então, quando a gente confessa o pecado e se arrepende, Jesus perdoa. A palavra de Deus diz assim, se confessares os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça. Porém, quando você não se perdoa, é necessário você liberar o perdão para você também. Quando você se sente tão culpado de uma situação, você já pediu perdão a Deus, Deus já te perdoou. Porém, quando você não se perdoa, você não se aproxima de Jesus, você se aproxima do adversário, que é o inimigo, que é Satanás. E Satanás, qual que é o propósito dele? O propósito dele é matar, roubar e destruir. Então muitas pessoas tiram a sua própria vida, ficam presas em cenários de depressão, de ansiedade por muitos anos. Por quê? Porque não se perdoa. Se sente tão culpado ou culpada de uma situação, só que Deus já perdoou, porque já houve arrependimento, já houve confissão de pecado. Por isso que hoje eu te convido a se perdoar. Mas missionária, o meu erro é muito grave. Se perdoa. Libera o perdão para você. Não carregue esta culpa. Deus, ele deseja te perdoar. Ele deseja que você fique livre. Porque Jesus, quando ele entrega o teu espírito na cruz, ele está ali fazendo o quê? Nos dando a liberdade. Ele quer te perdoar. E ele quer que você se perdoe também. É necessário que a gente entenda isso. Que Deus, ele quer nos perdoar. Só que você tem que se perdoar também. Se você já se arrependeu, se você já confessou o seu pecado, Deus já liberou perdão para você. O porquê que você não se perdoa? Você é maior do que Deus? Então faça uma oração hoje.
Senhor, eu libero perdão para mim. Eu não sei qual é o seu nome, mas fale com essa pessoa, porque nós somos uma trindade, espírito, alma e corpo. Essas três, o espírito, a alma e o corpo, cada um tem uma emoção. Então é necessário que você libere o perdão para a tua alma. Fale com a tua alma. Libere o perdão para ela. Davi falava com a sua alma. Alma, põe a tua esperança em Deus. Então hoje fale, olha, eu me perdoo. Eu me perdoo por ter sido negligente. Eu me perdoo por não ter agido na hora certa. Eu me perdoo por não ter confessado o meu pecado. Eu me perdoo por não ter abraçado, por não ter falado coisas antes da pessoa ir embora. Porque às vezes a pessoa, Deus decidiu recolher ou levá-la, e você fica se sentindo culpado por não ter olhado nos olhos, por não ter dito quanto amava, por não ter aproveitado essa pessoa do teu lado. Então hoje eu quero dizer para você, se perdoa. Para de se aprisionar. Para de deixar o inimigo ter vantagem na sua vida emocional, mental, física. Tira essa brecha da mão do inimigo e toma posse da liberdade em Cristo Jesus. Cristo já te perdoou. Cristo já molhou o pão no prato e já deu para você quando Ele entregou o seu Espírito. Ele já deixou claro, se você pecar, eu já estou liberando o meu perdão se você se arrepender. Então o perdão de Deus já é uma coisa certa para você. Porém o inimigo, ele rouba esse perdão de Deus quando você não se perdoa. Então hoje, saiba que quando há o arrependimento, Jesus caminha com você. Porém quando há a culpa, você caminha no caminho contrário. E esse caminho te leva à morte física, emocional, mental e espiritual. Então que hoje você tenha vida e vida essa em abundância. Eu profetizo que a vida já entrou na tua casa, que a vida já entrou na tua mente, que a vida já entrou nas suas emoções, que a vida já entrou na tua família e que essa vida, que é o Espírito de Deus, te liberte hoje e que você volte a gozar da liberdade em Cristo Jesus e que você possa ser feliz. A felicidade é dom de Deus. A alegria é dom de Deus. E quem gera essa alegria somos nós. Quando a gente anda em cima da palavra, a gente conhece os nossos direitos e não somos facilmente seduzidos pelas mentiras do inimigo. Então, seja livre. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu coloco sobre você a armadura de Deus. E eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.